Hoje nós vamos falar sobre culpabilidade no direito penal, um assunto que sempre é muito cobrado em provas de concursos públicos, tanto em questões objetivas como em questões dissertativas, como por exemplo, pessoal, vejam esta questão do Instituto AOCP, uma prova que aconteceu agora, em julho de 2021, então uma prova bem recente, uma questão dissertativa. Esta prova foi aplicada para o cargo de analista judiciário do Ministério Público do Rio Grande do Sul e a questão traz o conceito de culpabilidade e, por fim, pede que os candidatos expliquem os elementos que integram e excluem a culpabilidade na sistemática do Código Penal vigente. Portanto, pessoal, uma questão simples, mas que exige conhecimento dos candidatos acerca da culpabilidade no direito penal. E no vídeo de hoje, então, nós iremos tratar dos elementos da culpabilidade e na próxima semana eu comento com vocês as excludentes de culpabilidade. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e conteúdos atualizados para concurseiros. Eu comento questões de concursos públicos, chamando a atenção de vocês para as pegadinhas da banca. Portanto, a sua inscrição aqui no canal é muito importante para você, porque você fazendo a sua inscrição e ativando as notificações, será avisado sempre que eu publicar novo vídeo e novos conteúdos. Mas a sua inscrição é muito importante para mim também, porque é a sua inscrição, o seu like, que poderão viabilizar a continuidade e o crescimento do canal. Então, se este conteúdo te ajudar de alguma forma, não deixe de fazer a sua inscrição. Posso contar com você? Mas vamos começar. A culpabilidade é um dos elementos do conceito analítico de crime. Existem diversas teorias em relação ao conceito analítico de crime, mas existem duas teorias que podem ser consideradas as teorias majoritárias. E essas teorias são a teoria bipartida e a teoria tripartida. Pessoal, segundo a teoria tripartida, crime é toda conduta típica, ilícita e culpável. Sendo assim, segundo esta teoria, são elementos do crime a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Então, no caso concreto, o juiz deve verificar primeiro se o fato foi típico, segundo, se é um fato ilícito ou antijurídico e, por fim, então, se verifica a culpabilidade. Sendo assim, a análise de culpabilidade é a última a ser realizada pelo juiz ao apurar se está diante de um crime. Então, pessoal, o conceito de culpabilidade é justamente que culpabilidade é um juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Como vocês sabem, no direito penal sempre existem diversas teorias e com a culpabilidade não é diferente. Pessoal, as teorias da culpabilidade elas foram evoluindo conforme evoluíam as teorias da conduta, mas eu não vou me aprofundar neste assunto neste momento porque o meu objetivo hoje é falar sobre os elementos da culpabilidade. Conforme eu comentei anteriormente com vocês, hoje nós vamos falar sobre os elementos da culpabilidade e na próxima semana, então, eu falo sobre as excludentes da culpabilidade para que o vídeo não fique muito extenso. E quem tiver interesse que eu comente as teorias da culpabilidade, deixe um comentário aqui no vídeo que eu posso comentar este assunto também. Mas vamos continuar. Conforme eu estava falando, existem diversas teorias da culpabilidade, como, por exemplo, a teoria psicológica, a teoria psicológico-normativa e a teoria normativa pura. Mas, pessoal, o que nos interessa é que o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. E, segundo esta teoria, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
E aqui, pessoal, eu aproveito para chamar a atenção de vocês para estes termos, porque as bancas adoram trocar estes termos. Como, por exemplo, eles trocam imputabilidade por inimputabilidade, sendo que imputabilidade é um elemento da culpabilidade, enquanto que inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade. E trocam também a exigibilidade de conduta diversa, que é um elemento da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, que é uma excludente de culpabilidade. Então, fiquem atentos, porque estes termos são usados frequentemente como pegadinha pelos examinadores lá nas questões da prova. Mas vamos falar sobre os elementos da culpabilidade. Pessoal, estes elementos, eles são cumulativos, ou seja, todos devem estar presentes para que haja a culpabilidade. Então, no caso concreto, primeiro o juiz verifica se o autor do fato é imputável. Ele sendo imputável, então o juiz passa a verificar a exigência de conduta diversa. Havendo exigência de conduta diversa, então ele passa para o terceiro elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. E neste ponto é importante destacar que se o juiz não identificar, no caso concreto, um destes elementos, então, embora haja uma conduta típica e ilícita, não haverá um fato criminoso e nós estaremos diante de uma excludente de culpabilidade. Pessoal, a imputabilidade penal nada mais é do que a capacidade mental do agente de entender o caráter ilícito da sua conduta. O Código Penal não nos traz um conceito de imputabilidade, mas a gente consegue chegar a este conceito por exclusão, já que o Código Penal elenca quem são os inimputáveis, ou seja, elenca quem será isento de pena, quem terá a sua culpabilidade afastada. E a inimputabilidade penal pode se dar por doença mental, por menoridade penal e também por embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Pessoal, inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade, então eu não vou me aprofundar neste assunto agora, porque, conforme eu comentei com vocês, na próxima semana eu vou falar exclusivamente sobre excludentes de culpabilidade. E o nosso foco, o nosso objetivo hoje é trazer os elementos da culpabilidade. Portanto, vamos agora analisar o segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Em relação a este elemento, o juiz deve verificar, no caso concreto, se o autor da conduta criminosa, tendo em vista as suas características pessoais, se ele tinha capacidade de conhecer o caráter ilícito da sua conduta. E neste ponto, eu ressalto para vocês que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, pessoal, para aferir se este agente tinha capacidade de conhecer o caráter ilícito da sua conduta, o juiz terá em conta um termo que a gente utiliza muito, no direito, que é como agiria o homem médio, porque aqui o agente pratica uma conduta ilícita acreditando que se trata de uma conduta lícita. Então, o juiz irá apurar, no caso concreto, como agiria o homem médio nesta mesma situação. Se ele entender que o homem médio agiria da mesma forma, então este agente autor da conduta criminosa será isento de pena e nós estaremos diante de uma excludente de culpabilidade, que é o erro de proibição excusável e inevitável. Mas se o juiz entender que um homem médio agiria de forma diferente, que o desconhecimento da lei era inexcusável, era evitável, então nós estaremos diante do segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Vamos ao terceiro elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, para que haja um crime, não basta que a conduta seja típica e ilícita. O juiz deve verificar se, no caso concreto, o agente tinha condições de agir de forma diferente. Por isto que a exigibilidade de conduta diversa é
um dos elementos da culpabilidade. Se o juiz entender que, no caso concreto, o agente não tinha condições de agir de forma diferente, então nós estaremos diante de uma excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. E a lei elenca duas causas de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. E estas causas são a obediência hierárquica e a coação moral irresistível. Mas, pessoal, há também uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, que é a objeção de consciência. Então, para concluir, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude, sendo que estes elementos são cumulativos e todos devem estar presentes para que esteja configurada a culpabilidade do autor do fato. E, pessoal, não confundam elementos da culpabilidade com excludentes, sendo que a imputabilidade é um elemento e a inimputabilidade é uma excludente. A exigibilidade de conduta diversa é um elemento e a inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente. A potencial consciência da ilicitude é um elemento da culpabilidade e a ausência de potencial consciência da ilicitude é uma excludente. Então, fiquem atentos e não confundam na prova os elementos com as excludentes de culpabilidade, já que os termos são parecidos e os examinadores adoram trocar estes termos e os candidatos costumam cair nestas pegadinhas. Mas por hoje era isto. Na próxima semana vamos falar detalhadamente sobre as excludentes de culpabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Mas não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir e de comentar os vídeos. Me sigam também no Instagram. Bons estudos!